Apoio cultural, clínica, algo mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo da TV Santa Maria para você, para que a gente possa trazer para você as pessoas que fazem Santa Maria ser a Santa Maria de todas e todas nós. Afinal de contas, aonde está a comunidade negra, a comunidade afro de Santa Maria? Quais são os trabalhos, o que desenvolve, os projetos que fazem para que Santa Maria cresça, se desenvolva, porque afinal de contas, essa Santa Maria também é desenvolvida pelo nosso trabalho, pelo nosso empreendedorismo, pela nossa forma de ver e estar no mundo. E é por isso que este programa acaba sendo um mural, acaba sendo também uma forma da gente levar para você e dar visibilidade para essa comunidade que está aí há muitos anos trabalhando e fazendo essa Santa Maria, como eu já disse, ser a nossa Santa Maria. Hoje eu tenho uma pessoa extraordinária que eu conheço já de longa data, que é a Ivonete Carvalho. Ivonete, muito obrigada por estar aqui e num momento muito importante. A Ivonete a gente já queria ter gravado, mas a Ivonete foi candidata a deputada e ali naquele meio correndo com eleição a gente não conseguiu fechar. Mas agora talvez seja até mais importante, né, Ivonete? Acho que são duas coisas. Eu queria muito falar dessa Ivonete, dessa mulher que é oriunda de Quilombo, que é quilombola. A gente já fez live juntos e eu sei assim, ó, que tu tem uma vivência incrível. E esse programa a gente queria deixar aqui também, trazendo um pouco como é que é a família da Ivonete, como é que se constrói essa mulher tão forte e guerreira. Primeiramente, te agradecer, né, por esse momento, teus telespectadores, as pessoas que te acompanham. A gente tem uma admiração muito grande pelo teu trabalho, pelo teu programa. E como tu disseste, foi bastante desafiador a gente conseguir chegar nesse momento aqui de estar juntas, né? A gente vem de muitas tarefas, muitas missões, muitos desafios, né? Para nós militantes do movimento negro, da luta de promoção da igualdade racial, de combate ao racismo, é um desafio muito grande, né? Então a gente está em várias frentes, em várias pontas, né? E eu venho de uma família que eu me orgulho muito, né? Eu sou uma remanescente de quilombos, uma quilombola, né? Neta de Edi Carvalho e Elizabeth Soares, uma lavadeira, a minha avó paterna Edi, benzedeira, parteira, né, do quilombo Vó Firmina e Mariolina, que fica aqui no município de Restinga Seca, onde eu nunca tirei meu pé dessa raiz, né? Tem um pedacinho de chão lá onde eu costumo me interagir com a terra e com os familiares que estão lá dentro do quilombo, né? Resistindo e preservando essa identidade da matriz africana, da nossa negritude. E a minha família, a minha mãe empregada doméstica, trabalhou a vida toda como empregada doméstica, né? Diarista. Meu pai trabalhou na lavoura de arroz, como aguador, né? Para aquelas pessoas que não sabem, o aguador é aquele que faz o nivelamento da água na lavoura de arroz. Então, normalmente a água era até a cintura. Nossa. Naquele tempo, né? No tempo que hoje ele já está aposentado, mas naquele tempo não tinha os recursos que tem hoje, né? De roupa impermeável, bota até digamos assim, a coxa, quer dizer, para poder entrar na água. Então era daquele jeito rudimentar, né?
Então, eu me orgulho muito da minha família, né? Minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs, que é a Ângela, que tem um trabalho social, Ângela Maria, tem um trabalho social maravilhoso ali no Altos da Lourense, né? Trabalha, é um projeto Mocambo, que também eu sou uma das coordenadoras desse núcleo do Mocambo aqui. O Mocambo é uma organização não governamental há mais de 20 anos trabalhando no Estado, né, na questão da promoção da igualdade racial. E a gente tem um núcleo aqui em Santa Maria, do qual a Ângela está à frente, né? Tem a Edmara, que tu conheces. Edmara também tem um trabalho social maravilhoso ali na Lourense, né? Então eu venho de uma família assim, com uma veia muito forte na questão social, da inclusão social. E tem meu irmão, que é o Clairton também, que trabalha da área da construção civil e também um esportista. E estamos aí, somos uma família negra, né? Típica família negra, que com raiz no rural, né? Quilombola, mas que vem para Santa Maria para lutar, para buscar possibilidade de eu poder estudar, das minhas irmãs poderem estudar. E aí daqui eu fui ao mundo, né? Mas exatamente. Com 18 anos, né, 17 para 18 anos, eu passo no primeiro concurso, né, público, que foi ser integrante da primeira turma de mulheres da Brigada Militar. Exatamente, eu vi uma foto tua com a turma, eu disse, meu Deus, foi a primeira da primeira turma, a turma Cabo Toco, primeira turma de soldados PM, FEM, da Brigada Militar. Me orgulho muito dessa minha entrada no serviço público, né, com 18 anos, depois de uma vida dura, para a gente poder chegar num concurso público, né, e ser aprovada num concurso público. Eu não conhecia Porto Alegre, então a primeira turma, na época não existia, né, então a primeira turma, todo o curso passou em Porto Alegre, na escola, né, de soldados, cabos e soldados. E foi um momento muito desafiador, porque eu não sabia nem para que lado ficava Porto Alegre, né? Meu Deus, Ilona. Com coragem mesmo. E fui à luta, aí comecei a interagir mais em Porto Alegre com as lideranças do movimento social, do movimento negro, do Partido dos Trabalhadores, né? Eu sou quase cofundadora do Partido dos Trabalhadores, né? Com muito orgulho, tenho muito orgulho dessa minha caminhada. E aí começa toda uma luta, né, de militar no combate ao racismo, na promoção da igualdade racial, até pelo fato de estar dentro da área da segurança pública. Eu comecei a me deparar com muitos casos de racismo, né, e senti o racismo na própria pele, né? Eu sempre senti o racismo desde que eu me identifiquei como pessoa, né? Na escola, né, nas séries iniciais, no ensino médio, no ensino fundamental foi muito duro, porque discriminação com o meu cabelo, discriminação com o meu tom de pele, né, então muitos apelidos, muito bullying, né, mas a gente foi superando, fui superando muito. Acredito que o esporte me ajudou muito, né, nessas séries iniciais, assim, né, no início da minha adolescência e juventude, né. O esporte, ele me possibilitou, porque eu fui corredora, fui maratonista, então o esporte me possibilitou interagir melhor com as pessoas, me sentir mais segura, né, para fazer o enfrentamento, não no sentido da violência, mas para resistir à questão do preconceito, né, da discriminação. E aí, quando eu chego lá no primeiro concurso público, como eu tenho colocado, eu comecei a conviver com outras pessoas com vivências diferentes, né? E aí se abriu todo um horizonte, né? Comecei a militar no movimento social e aí eu comecei a me auto-identificar e resgatar a minha identidade como mulher negra. Olha só. Né? Que a Léa Gonçalves diz que a gente não nasce pronta, né? Não, a gente vai se construindo. É um processo de ressignificação. Né?
Então, ao militar no movimento, ao fazer contatos com outras lideranças com mais experiências, né, mais antigas no movimento negro, comecei a despertar essa consciência, né, do meu papel na sociedade, né, da importância de lutar pelos meus iguais, né, e aí começa toda uma loucura, né, toda uma luta, porque quando a gente começa a se colocar, tu começa a questionar todo o teu ambiente, né? Tu começa a rever esses conceitos, né? E tu começa a ver que não, tu não é menor, né? Tu tem direitos iguais, tu tem que se posicionar na sociedade. E isso foi me trazendo uma bagagem muito interessante e que me levou a vários caminhos, assim, né? Como militante, comecei a militar com mais intensidade dentro da própria segurança pública, ainda na brigada. Depois eu casei e acabei saindo da brigada militar, né? E fiquei 1 ano, na verdade, fora. Né? E depois fiz o concurso para a Polícia Civil, né? Eu sou da turma de 93, entrei como escrivã de polícia. Passei no concurso público, daí fui tendo meus filhos, né? Tive a Bárbara, que tu conhece. Querida, linda. Hoje já me deu uma netinha, né? Eu já sou avó. E aí eu começo a militar, e o meu companheiro também, meu esposo na época, ele também me ajudava muito, né? Porque essa coisa da militância te tira muito de casa, né? Daquela vida trivial da gente, né? Então, ele me ajudou muito, foi sempre muito parceiro, muito compreensivo. E aí eu comecei a militar no movimento sindical, né? Eu instalei o primeiro núcleo da UGIRME Sindicato no interior do estado. Estou falando lá de 93, né? De 1993. Aliás, desculpa, 93, eu sou da turma de 93. E aí eu fui para Ijuí, imagina. Ijuí é uma cidade tipicamente alemã, né? Cultura alemã, né? E foi muito interessante, porque lá tem o Parque das Etnias, né? E aí eu cheguei na cidade, fui morar lá, trabalhar na delegacia regional lá. E eu cheguei e disse, mas aonde que está o movimento negro? Onde que estão os negros dessa cidade que eu não enxergava? Eu digo, gente, mas deve ter pessoas do movimento negro aqui na cidade, né? E daí, quando eu conheço o Parque das Etnias, aí tinha a Casa Afro lá. E aí eu conheci o povo, né? E aí eu comecei a sair também para algumas atividades, né, de trabalho da Polícia Civil, né? Na área mais externa, assim. E aí eu fui para as periferias da cidade de Juí, né? E aí eu comecei a ver o povo negro na cidade, né? Infelizmente nós estamos sempre, né, nas periferias, na área periférica das grandes cidades, das pequenas cidades, no interior, no quilombo, né, no difícil acesso, na invisibilidade. E aí comecei a conviver com o movimento lá em Juí, e aí não demorou muito, eu já era diretora social da casa, da Casa Afro lá, e foi muito interessante. Coordenei um grupo afro de danças lá em Juí, Charmes da Liberdade, o nome do grupo. Olha só, eu morava ali pertinho, eu morava em Santa Rosa, sou de Santa Rosa. Éramos vizinhas, então. A gente vai para o intervalinho e a gente já volta. Obrigada. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Estúdio Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Encrespando Estética Capilar. A beleza é o bem-estar dos seus cachos. Avaliação, detox, revelador de cachos, nutricortes, transformação de cachos. Você vai ficar linda.
Clínica Algo Mais, multiprofissional. Psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais. Profissionais excelentes e comprometidos para cuidar da sua saúde. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que é que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça Florescer Floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento. Programa Viva Ubuntu, hoje conversando com Ivonete Carvalho e rememorando tantas coisas lindas e boas, mas Ivonete realmente, né, é uma região ali, Santa Rosa e Juí, de uma colonização alemã e italiana muito forte. Então a gente sente essas diferenças, mas eu queria conversar contigo hoje, eu queria que tu nos ajudasse a entender, veja bem, a Ivonete tem uma caminhada, eu vou, né, dizer, pelo que sei, uma caminhada dentro do movimento negro e uma caminhada de militância dentro do Partido dos Trabalhadores. Dentro disso, tu ajudou a fazer muitas das políticas públicas que favoreceram o nosso povo, seja dentro das universidades, seja em outros estrados sociais. O que tu espera agora, Ivonete, com o Lula presidente? Será que a gente vai conseguir retomar a Fundação Palmares? Será que a gente vai conseguir retomar a CEPIR, a COPIR? Porque todas essas instituições, no final, acabaram desmanteladas nos últimos 4 anos. Sim. Então, como é que tu está vendo essa possibilidade agora? Bom, é importante fazer esse resgate, né, do período em que eu estive, né, tanto o governo Lula quanto o governo Dilma, né. Eu estive 5 anos no governo Lula e 1 ano no governo Dilma. Né, fiquei 6 anos lá em Brasília, né. E é importante fazer um link também como eu chego lá, né. Pela militância no Rio Grande do Sul, né, na questão quilombola, né, porque eu estive presidente do CODENE, que é o Conselho da População Negra aqui do Estado, e durante essa minha gestão no Conselho, eu coordenei todo um programa aqui de mapeamento e regularização, demarcação dos territórios quilombola do Rio Grande do Sul, junto com outros parceiros, com outros gestores, né? E foi uma base muito importante para que eu pudesse ser convidada, ainda na primeira gestão do presidente Lula, fui convidada pela ministra Matilde Ribeiro, né, na época. Conheci, fui a Brasília com ela, fui recebida. Uma guerreira, foi a primeira ministra de Igualdade Racial do governo Lula. Ela assumiu em 2003, e aí em 2006 ela me convida, né, com base no trabalho que a gente estava desenvolvendo aqui no Rio Grande do Sul, né, que não era só um mapeamento das comunidades quilombolas em parceria com a URGS, mas também o diagnóstico que a gente desenvolveu de políticas públicas mesmo para as comunidades, né? Porque até então as comunidades eram invisíveis. Claro. Ninguém falava que tinha quilombo no Rio Grande do Sul, né? Nós começamos com 5 áreas: São Miguel, Martimianos, Arvinha, Mormaça, o quilombo lá na família Silva, que é o primeiro quilombo urbano, reconhecido no Brasil, né? Chácara das Rosas, em Canoas. E aí a gente começa a fazer um trabalho e que, quando a Matilde assume lá, né, ela nos chama para contribuir. E foi uma experiência muito legal, porque eu coordenei, né, eu fui para lá como gerente de projetos, depois eu ascendi a diretora de programas e depois eu fui secretária, né, nacional de política para povos e comunidades tradicionais.
E essa base possibilitou que a gente conhecesse a realidade dos quilombos no Brasil, né? O quanto o nosso povo é invisibilizado, o quanto o nosso povo negro é desprovido das políticas públicas, né? Seja no rural, seja no urbano, né? Nas periferias. E aí a gente fez, na verdade, no governo Lula, um descortinamento, né? Tiramos assim da invisibilidade essa parcela da população que é extremamente vulnerável, né? Então, e aí a gente teve, ao término do governo Lula, né, e Dilma, a gente teve aí uma estagnação e um retrocesso muito grande das políticas públicas, de tudo aquilo que a gente tinha avançado no sentido de levar políticas de ações afirmativas para essas famílias, né, para essas famílias negras, combater a violência, trabalhar as cotas, né, o que é as cotas nas universidades, um grande passo, uma grande marca do governo Lula e Dilma, o reconhecimento, a titulação, o acesso a cidadania, não só os programas de transferência de renda, né, que foi muito importante para as comunidades, mas também o acesso a crédito com juros mais baixos, assistência técnica para que as comunidades pudessem plantar dentro dos seus territórios em situação, digamos assim, digna, né, ter sementes, todo um programa de semente crioulas, né, orgânicos. Então foi uma experiência muito legal e que agora a gente está muito esperançosa, assim, com esse retorno, né? Vibramos muito com esse retorno do governo Lula. Eu estou muito motivada com essa possibilidade do governo retomar esses projetos, né? Tirar de fato essas nossas famílias do nível de desigualdade que nós nos encontramos. Durante esse período de pandemia, por exemplo, nós sabemos quais foram as famílias mais impactadas. Foram, sem dúvidas, as famílias negras, né? Foram as que mais morreram, porque foram as trabalhadoras domésticas que tiveram que sair de casa, muitas vezes deixando a sua família, deixando seus filhos, para poder ir trabalhar, para garantir o sustento dos seus familiares, e se infectaram. Então, foram as mulheres negras que mais morreram, né? Então, eu acredito assim que com a retomada do governo Lula, e ele tem afirmado isso, tem afirmado isso, nós inclusive, eu participei da construção do plano de contribuição para o plano de governo do Lula na questão racial, né? O Brasil negro que o povo quer, né? Então a gente já sinalizou a retomada de políticas de ações afirmativas na saúde da população negra, né? A retomada da política de educação, né? Não só as cotas na universidade, que já é um sucesso e que não tem mais volta, né? Que agora é só continuar, mas também discutir a inclusão das crianças, né, e adolescentes, da criança negra, né, combater a discriminação na escola. Então a lei 10.639, que é um legado do governo Lula, do primeiro governo Lula, ela precisa ser concretizada, ela precisa ser tornada real, né? Infelizmente ainda tem muitas escolas, muitos professores que acham que trabalhar a lei 10.639 é fazer uma atividade lúdica na Semana da Consciência Negra. E não é isso, né? Trabalhar a lei 10.639 é dialogar com a proposta pedagógica da escola para trabalhar a prevenção ao racismo, né? As crianças precisam se orgulhar da sua identidade, as crianças negras precisam se orgulhar da sua história. Enquanto se for um remanescente, se for uma criança quilombola ou for uma criança negra da periferia, ela precisa saber da história, né, de como o nosso povo negro chegou no continente, saiu do continente africano e chegou no Brasil, né, na situação que chegou e como nós estamos hoje, né, na necessidade de trabalhar políticas públicas de inclusão, de valorização da nossa cultura,
né? Então, eu acredito muito que o governo Lula fará essa reparação ao povo negro. Ele já fez muito no primeiro governo dele, no governo Dilma, né? Estive lá e pude contribuir também, mas acredito que agora, com toda a experiência, com toda a bagagem, né? Com tudo que o Lula passou, né? E que nós passamos, né? Que nós sofremos junto com ele quando ele esteve preso, eu acredito que agora é uma nova fase, uma nova era, né? E que a gente vai conseguir trazer de fato a inclusão social para a nossa população tão sofrida, né? Que é majoritariamente, né, no Brasil. Exato. Nós somos 53% da população é formada de pretos e pardos. Eu não falo muito porque não há necessidade. Essa mulher fala por si. Mas eu fico assim, eu estive numa escola agora há pouco tempo, que a gente faz muitas atividades, novembro e tal. E daí a prof me disse, prof Deborah, a gente não teve casos de racismo, nunca tivemos. Agora que a gente teve um que uma coleguinha chamou a outra de macaco. Então a gente trabalhou essa questão. E eu fiquei ouvindo e olhando a escola e conversando. Depois fiz uma atividade com as crianças, né? Fiz desde com os pequenininhos, com os maiores também. E aí eu entrei numa sala de aula. Eu estava na sala de aula e a professora estava me colocando essa questão. E daí eu olhei, bonete no mural. Dizia ajudantes do dia. Tinha um menininho feito em EVA, amarelo, e o cabelinho bem vermelho. E o outro, ele era assim, uma menininha rosinha com o cabelinho preto. Tu acha que os alunos negros estavam representados nos ajudantes do dia? Não estavam. Não. Então, assim, trabalhar a lei de inclusão, né, que a gente fala, que tu falaste, também é nesse olhar pedagógico da onde estão os meus alunos negros aqui dentro. Eles estão em todos os espaços ou eles só estão sentadinhos ali na cadeirinha e eles não fazem parte desse contexto? E aí, se tu me olhasse, mas a professora nem se deu conta de que ali seria importante ter um deles que tivesse a pele mais enegrecida. A professora não se deu conta. Por que a professora não se deu conta? Porque ela não tem formação, porque não foi ensinada, porque está dentro de uma estrutura social, né, racializada. Então nós precisamos sair desse lugar normalmente esperado para nós enquanto sociedade e descortinar, que é isso que tu disseste, descortinar isso e ver que não, eu preciso trabalhar porque não é só para o aluno negro, é para o aluno negro e é para o aluno que é branco compreender e dar significado ao aluno negro também. Porque teve uma escola uma vez que me disse, prof. Deborah, a gente não trabalha a lei porque na verdade a gente não tem alunos negros. Veja, eu disse, não, mas a gente trabalha exatamente para que o aluno branco, que você tem, que não é negro, que ele compreenda o espaço, que ele compreenda a importância, que ele conheça a história da cultura negra, que ele conheça tudo que é de importante para nós também, porque ele, sendo branco e conhecendo, ele passa a respeitar mais. Com certeza, vai respeitar, porque mesmo não tendo um aluno negro na sala de aula, aqueles alunos não negros, eles convivem em sociedade. Claro. E a sociedade é majoritariamente negra. Exato. Então ele vai se encontrar com um menino negro, uma menina negra ao sair da porta da escola. Exato. Né? Na sua rua, né? No seu clube. Mas então ele tem que saber como interagir, como respeitar essas diferenças, né? Exato. E é tão importante esse nível de conscientização. Eu estou muito otimista, assim, tenho assistido às manifestações do Alckmin, né? Que é o gestor do processo de transição, né? Eu acho que o Lula fez muito bem deixar essa tarefa para ele, porque eu considero ele um grande gestor, assim, muito capacitado, e ele tem afirmado muito isso. Nós vamos trabalhar muito a questão da educação. E é isso que o Brasil precisa. Quanto mais nós investirmos em educação, em consciência,
nós vamos ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais respeitosa com as diferenças, menos racista, menos machista, menos homofóbica, né? Ivonete, eu queria muito te agradecer, muito obrigada, essa conversa maravilhosa, conversa de uma mulher só, porque não há necessidade de a gente falar. Obrigada mesmo, te agradecer muito por esse tempo, abrir na agenda, conseguir se vir até aqui, e nós vamos ter outros papos, altos papos nós ainda vamos ter. Muito obrigada, Eu que agradeço Ivonete. essa oportunidade, adoro teu programa e assisto. E parabéns, tu é uma mulher negra em movimento em Santa Maria. Obrigada. Você que nos acompanha, muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência. A gente hoje compartilhou conhecimentos valiosíssimos da Ivonete. Muito obrigada. Nos acompanhe, compartilhe nas redes sociais, esteja sempre aqui conosco. Ivonete, viva Ubuntu! Viva Ubuntu! Apoio cultural, clínica, algo mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento.